Bom, pessoal, conforme prometido, vamos também passar para vocês umas dicas sobre a obtenção da matriz inversa, só que utilizando um outro método, tem gente que chama de cofator. Eu gosto de dizer que a gente utiliza a tal da matriz adjunta, que a gente vai descobrir juntos aqui o que é. Então a gente tem aquela mesma matriz do outro vídeo, 3, 5, 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 3, 1. E nós vamos utilizar esse método, esse outro método, para o cálculo da matriz inversa. Primeiro passo é encontrar o determinante de A. Bom, A, por ser uma matriz 3 por 3, a gente vai usar Sarri, certo? Então, vou fazer Sarri aqui de uma forma que não é muito usual, mas para vocês verem que Sarri tem uma série de facetas que a gente pode utilizar. Eu vou repetir aqui as duas primeiras colunas, ok? Desculpa, as duas primeiras linhas. 2 menos 1 e 0. E vou fazer o seguinte, vou sair multiplicando aqui no sentido da diagonal principal, certo? Principal, principal. E aqui vou ter, né, 3 vezes menos 1 vezes 1, menos 3, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6, menos 1 vezes 5 vezes 0 dá 0. Se eu somar, aqui eu vou obter 3. Então, na diagonal principal eu tenho 3. Já na diagonal secundária, e a gente está acostumado, né, que Sarri faz isso, diagonal principal e diagonal secundária, a gente vai ter o seguinte. Então, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes 1, isso dá 1. 3 vezes 3 vezes 0, isso dá 0. 2 vezes 5 vezes 1, isso dá 10. Se a gente somar aqui, a gente vai obter 11 na diagonal secundária. Pois bem, o determinante da matriz A, ele é essa soma das diagonais principais menos a soma das diagonais secundárias. Então, o determinante de A vai ficar sendo 3 menos 11, que vai dar menos 8. Esse resultado vai ser muito útil lá no final, ok? Então, menos 8 é o determinante de A. Bom, o segundo passo é a gente determinar a matriz de cofatores de A. Como é que a gente faz isso? Então, vamos observar o primeiro passo aqui, que fica simples observar o resto. O cofator 1, 1 é o cofator relacionado ao elemento A11, que é o 3. Ok? Então, o que é que a gente faz? O cofator relacionado ao 3 é menos 1 elevado à soma dos índices de linha e coluna do elemento 3, vezes o determinante da matriz que sobra quando a gente retira a linha e a coluna do elemento 3. Certo? Então, nós estamos tirando a primeira linha e a primeira coluna. Notem que a matriz que sobra é menos 1, 0, 3 e 1. Pois bem, então, menos 1, 0, 3 e 1 vai ficar aqui, ó. Menos 1, 0, 3 e 1. Ok? Bom, já o coeficiente 1, 2. Bom, o coeficiente 1, 2 é relativo ao 5, né? Primeira linha, segunda coluna. Ok, então ele vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2, soma dos índices de linha e coluna, vezes o determinante da matriz que sobra quando eu retiro linha e coluna do elemento 5, do elemento 1, 2. Ok? Veja que fica o 2, 0, menos 1 e 1. 2, 0, menos 1 e 1. Então, vou colocar aqui, ó. 2, 0, menos 1 e 1. Ok? O último da primeira linha, o 1, 3, que é relativo ao 1, que está aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 elevado à soma dos índices de linha e coluna, vezes o determinante da matriz que sobra, quando eu retiro linha e coluna do elemento que eu desejo calcular o cofator. Então, veja que fica 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. Ok. Se eu for calcular isso aqui, como é que eu vou, né? Qual o resultado que eu vou obter? Ó? Menos 1 elevado a 2 é 1. E o determinante dessa matriz 2 por 2 é produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Portanto, eu vou obter que o coeficiente, ou melhor, o cofator 1, 1 é menos 1. Já o cofator 1, 2, menos 1 elevado a 3 dá menos 1. E o determinante dessa matriz é 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Ok? Aqui, ó, menos 1 elevado a 4 dá 1. E o determinante dessa matriz? 6 menos 1, que dá 5.
Portanto, eu já tenho os 3 primeiros cofatores que eu preciso para poder montar a matriz de cofatores, ok? Eu vou expor na próxima tela já os cofatores calculados, pessoal, porque a gente segue a mesma lógica, só que agora nós vamos para os cofatores da linha 2, ok? Então vamos lá. Então aqui nessa lousa eu já adiantei o 2, 1, que é relativo a esse 2. Já adiantei o 2, 2, que é relativo a esse menos 1. E agora eu estou fazendo o relativo a esse 0. Note, né? Se eu tirar linha e coluna, então a matriz que sobra é 3, 5, menos 1 e 3, ok? Menos 1 elevado à soma dos índices 2, 3, dá 5, dá menos 1, né? Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. E o determinante da matriz, 9 mais 5, 14. 14 vezes menos 1, menos 14. Ok? Assim fechamos a segunda linha. Vamos repetir o procedimento para a terceira. Então agora estamos no 3, 1, 3, 2, 3, 3. Note que a lógica é a mesma. E aqui só para ajudar a dar mais um reforço, vamos lá para o C33. Ó. Menos 1 elevado à soma dos índices de linha e coluna. E quando a gente calcula para o 3, 3, nós estamos eliminando essa linha e essa coluna. Portanto, a matriz que sobra 3, 5, 2, menos 1, cujo determinante é 3 vezes menos 1 dá menos 3, 2 vezes 5 é 10, menos 3 menos 10 é menos 13, menos 13 vezes 1, que é menos 1 elevado a 6, vai dar o menos 13 mesmo, ok? Agora vamos lá, ó. O passo agora é muito importante, porque nós vamos pegar todos esses 9 valores de cofatores que a gente calculou e nós vamos montar a matriz de cofatores, ok? É o terceiro passo aqui da nossa resolução. Bom, então a matriz dos cofatores eles têm esse formato aqui, ó. Elemento C1, C12, C13 e tal, onde nós vamos buscar naqueles cálculos qual é o valor desses elementos. Então, por exemplo, C11, ele deu quanto? Deu menos 1. E daí por na sequência, C12 é menos 2, né, C13 e tal. Bom, beleza. Agora o que é que nós vamos fazer com essa matriz de cofatores? Esse é o quarto passo, pessoal. Essa é a chamada matriz adjunta. Então, a matriz adjunta ela é igual à transposta, a transposta da matriz de cofatores. Ou seja, então a matriz adjunta, quando a gente fala em transpor, é transformar linha em coluna. Não é? Então, menos 1, menos 2 e 5, eu estou transformando a primeira linha em primeira coluna, a segunda linha em segunda coluna, e a terceira linha em terceira coluna. Então, essa é a matriz adjunta. E o interessante, pessoal, o que é a inversa de A? A inversa de A é a matriz adjunta dividida pelo determinante de A. Olha só como é que isso vai ficar. Então, ó, como passo final, como eu tinha falado, né, anteriormente, a inversa de A ela é igual à matriz adjunta dividido pelo determinante de A. O que é que significa? Significa essa expressão que eu estou colocando aqui embaixo. Então, lembre, né, o determinante de A é menos 8. Quando eu vou dividir, obviamente, eu multiplico por 1 sobre menos 8. Isso vai resultar no quê, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A inversa de A vai ser igual ao quê? Primeiro elemento, menos 1 dividido por menos 8, isso é 1 oitavo. Menos por menos dá mais. Menos 2 dividido por menos 8, isso dá 1 quarto. 1 dividido por menos 8 dá menos 1 oitavo. Menos 2 dividido por menos 8, isso dá 1 quarto. 4 dividido por menos 8 dá menos meio. 2 dividido por menos 8 dá menos 1 quarto. 5 dividido por menos 8 dá menos 5 oitavos. Menos 14 dividido por menos 8, isso vai dar 7 sobre 4. E menos 13 dividido por menos 8 dá 13 oitavos. Portanto, a gente chega no mesmo resultado que a gente obteve pelo método passado. Isso não poderia ser diferente. Na verdade, nós estamos calculando a inversa da mesma matriz. Portanto, o resultado tem que ser idêntico. Tá? Agora, por um método que vocês vão de concordar comigo de que é um método muito mais rápido. Então, a matriz adjunta ela é bastante útil para o cálculo da matriz inversa. Espero mais uma vez ter ajudado a todos vocês. Valeu, um abraço, até o próximo.